Então, repetindo, o evento de hoje, Clínica na Pandemia 6, é dedicado aos nossos indígenas, povo ancestral da identidade brasileira, ameaçado de extinção por falta de políticas públicas e por omissão do Estado. Sabemos que, devido ao crescimento do agronegócio e da bancada de extrema direita do governo brasileiro, ocorre o fortalecimento de uma força contrária à garantia dos direitos de nossos indígenas. A tentativa de tirar o direito indígena aos seus territórios vem de longa data na história do Brasil. O regime de tutela e assimilação forçada vem desde o período colonial da história do Brasil, como destaca a doutora Ana Carolina. Encontramos nos movimentos de resistência indígena territorialidades constituídas por vínculos recíprocos e vitais. Vemos persistência e invenção indígena como resistência. Também é de longa data o desrespeito à sua identidade, como é também analisado por Roberto Gambini em seu livro Espelho Índio. Cito Gambini, que está aqui presente. O plantel genético brasileiro talvez seja o mais rico do planeta, o que garante futuro e mutabilidade. Os genes já estão todos entrelaçados, já estamos todos unidos. O problema está em nossas posturas mentais. Não será a Constituição que irá resolvê-lo, nem leis antidiscriminatórias ou promotoras de solidariedade social. A mudança possível só poderá resultar de um aprofundamento da consciência coletiva, por meio da qual emerjam novos símbolos que nos ajudem a ressignificar os conceitos de diferença, mistura, fusão e interpenetração. Eu acho maravilhoso esse parágrafo do livro do Gambini. A Márcia Huayna Cambeba é indígena do povo Omagua Cambeba, no Alto Solimões, Amazonas, e ela tem um trabalho litero-musical. Eu vou trazer uma poesia dela para nos aquecer nesse começo. E a poesia, não sei se vocês conhecem, chama-se Silêncio Guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Bom, gente, eu tenho uma alegria muito grande de abrir esse evento sobre esse tema e apresentar a querida doutora Ana Carolina Vieira, que eu conheço de muitos lugares e mares navegados, e que é brilhante, e que traz para nós toda uma formação muito sólida para falar sobre esse tema. Ana Carolina é formada em Direito pela Universidade de São Paulo e doutora em Sociologia Política pelo Instituto Max Planck para o Estudo das Sociedades, na Alemanha. É uma das coordenadoras do Observatório de Povos Indígenas e Sistema de Justiça Criminal da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. E hoje, o tema que ela deu para a sua fala é Pandemia e Povos Indígenas, reelaborações da identidade e da ação política em meio à Covid-19. Carolina, onde que ela está? A palavra é sua. Você vai compartilhar a tela? Eu vou, talvez eu fale por alguns minutinhos só. Não, acho bom já. Bom, eu queria só começar agradecendo, né? Agradecer muito a Célia
por esse convite, agradecer a todas e todos que estão aqui nesse sábado à tarde, especialmente os que estão em São Paulo, porque o sol saiu e a vontade de estar fora de casa no sol é grande, mas agradeço muito pela escuta, pela interlocução, e pelo espaço para a gente discutir um tema que é tão importante, tão urgente e que realmente a pandemia, eu acho que abriu mais uma janela, né, para a gente olhar para esse tema da interculturalidade, da multinacionalidade, né, de quem somos e o que fazemos e como fazemos com o nosso mundo e com os mundos compartilhados, né? Então, eu estou aqui falando com uma pessoa não indígena, né? Eu sou aqui de São Paulo, a Célia falou que eu sou formada em Direito e em Sociologia, mas eu acho que a minha formação mesmo, assim, se iniciou em 2011, quando eu comecei a escrever a minha tese de doutorado sobre processos de retomada de terra terena, de territórios terena, que são um povo indígena em Mato Grosso do Sul. E foi nesse ano que eu iniciei uma caminhada de vida, assim, né, junto com alguns povos indígenas. Então, falar de povos indígenas é falar de múltiplos universos, né, não tem como falar de uma coisa só, de uma manifestação cultural, de um mundo apenas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses mundos, né, e de caminhar ao lado deles. E eu acho que eu tenho esse duplo desafio hoje, que é tentar trazer para vocês um pouco essas vozes que eu escuto, né? Então, prestar um pouco esse espaço também às lideranças que estão testemunhando e vivendo esses processos que são muito traumáticos. E, ao mesmo tempo, falar com vocês que são, enfim, eu imagino que psicólogos, analistas, que vêm de uma outra área, né, de uma outra trajetória. Isso foi um desafio muito bem-vindo também para mim, porque eu estou muito acostumada a falar sobre leis, a falar sobre política, compartilho muito com o diagnóstico do Roberto Gambini, de que as leis não nos salvarão, né, embora elas tenham aí a sua carga simbólica importante como um instrumento de luta. Mas esse desafio me levou a pensar aqui que poderia ser uma conversa, né, a partir do tema que também é um tema da alma, né, e também é um tema da luta pela vida e pela existência, né, enquanto de múltiplas formas de vida possíveis e da dificuldade que nós temos de enxergar e de respeitar essas formas, né, da nossa dificuldade profunda e estrutural em viver num mundo constelar, né, de uma constelação de diferenças. Então, eu vou compartilhar minha tela, eu tenho uma apresentação que vai, eu acho que me ajudar a nos guiar, assim, por alguns dos temas que eu acho que são relevantes para a gente se alinhar aqui quanto a essa temática dos povos indígenas na pandemia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Como eu vinha dizendo para a Célia, antes da gente começar, eu passei esses últimos dias um pouco mergulhada nessa obra do Jaider Esbel, que é um artista macuxi, muito importante no movimento de estruturação da arte indígena para os brancos, né? Claro que os indígenas sempre foram artistas, o próprio Jaider diz, para os indígenas não tem uma diferença entre uma pessoa e um artista, mas ele abriu muitos caminhos, né? Para não só os macuxi, como para artistas de muitas etnias diferentes. Ele foi um dos curadores centrais na Bienal desse ano de São Paulo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir. E ele faleceu na semana passada, ele se suicidou, e foi uma tragédia muito grande, né? Então, esse campo da arte indígena, do indigenismo, a gente está em luto, né? É um luto porque era uma pessoa muito, muito prolífica, muito criativa, muito doce, muito brilhante. Então, eu abro aqui com uma obra dele e continuo também aqui com
com essa série de obras que ele preparou para a Bienal desse ano, que chama A Guerra dos Canaimés. É uma série de 11 telas, né? Aqui são 3 delas e no slide anterior tinha uma outra. E eu vou ler para vocês um comentário que ele fez sobre essa obra, né? Então, diz o Jaider Esbel: logo que comecei a produzir as pinturas em tela, trouxe essa imagem que é muito comum na nossa região. Ele é de Roraima, próximo do Monte Roraima, território Raposa Serra do Sol. O Canaimé é um espírito que reúne as forças que vêm de orações tradicionais e do conhecimento sobre plantas de poder e sobre o poder dos animais. Ele é muito temido por praticar uma ideia de justiça na nossa sociedade. É uma pessoa num momento de transe, de metamorfose, que ataca e depois se desfaz de sua forma, volta a ser humano. Um ser a serviço das comunidades, diretamente relacionado ao equilíbrio social. Muitas vezes acaba se tornando nosso algoz, quando o ataque vem de um outro povo. Atualmente, o Canaimé é colocado à disposição da luta. Durante a demarcação do território, alguns dos nossos parentes estavam iludidos pelos invasores e foram trabalhar com eles, com os invasores. Os nossos canaimés, que defendiam a nossa terra, lutavam contra os canaimés dessa outra turma, que queria deixar a vontade do invasor prevalecer. Eu trouxe essas obras para São Paulo para fazer essa relação de mundo. Por exemplo, quem decide que o preço do arroz subiu, que a carne ficou mais cara? Desconfiamos que haja forças ocultas trabalhando por trás dessas decisões, como um tipo de canaimé. O capitalismo é um demônio muito grande e opera de um modo que nem ele escapa de seus próprios efeitos. É um ciclo de violência que não tem fim, uma força autodestrutiva. Eu trouxe essas imagens porque, bom, além delas serem extremamente fortes e lindas e complexas, né, nas suas cores, nas suas formas, nas linhas, elas nos situam nesse campo que é um campo de batalha, né? Então, assim, o Jaider está falando conosco a partir de um campo de batalha, a partir de um campo de guerra, que é uma guerra sobre-humana também, né? É uma guerra anímica, uma guerra sobrenatural e é uma guerra coletiva, né? É uma guerra na qual as entidades de diferentes grupos e povos estão aí colocadas uma frente à outra. E elas vão ter que lutar, ou negociar, né? Ou conversar, alguma coisa vai ter que acontecer nesse encontro, né? Trouxe também esse outro quadro do Jaider, que eu achei de uma beleza muito, muito exuberante, assim, né? Um quadro sobre essa árvore xamânica, né? Sobre o xamanismo, essa conexão para dentro da terra, através da água, cortada pela água, como se fosse uma árvore que tudo contém, né? Tudo no seu lugar, assim, um cosmos mesmo. E eu vou ler aqui uma outra frase dele. Não é exatamente sobre essa obra, mas elas, para mim, foram um pouco aproximadas, assim. Então, ele diz: eu reúno no inconsciente uma tribo de avatares, seres mágicos sem descrição. Jogando redes ao léu, esses seres são polidirecionais. Eles tensionam e nós pegamos peixes grandes já sem iscas e sem armadilhas. Eles estão vivos, debatem-se em retirada, mas não deveriam. A expertise do pescador trabalha além. Quando logo se completa o rito, é o moquém, a paisagem. Moquém é, ao tratar com fogo lento, o alimento coletivo, na caçada, para levar para casa. Jornada que esquecemos quando, delongando quereres, edificamos megalópolis. Então, ele traz o trato da alimentação, da nutrição coletiva, né? Esse passo lento, né, que se dá observando dentro da mata, cozinhando e levando para a comunidade o que ela precisa de comer, que não é só comida, né? Os xamãs sabem disso. Então, é com essas imagens, essas falas que eu abro aqui, então, essa conversa sobre povos indígenas na pandemia.
Eu acho que o tema da pandemia acabou ficando um pouco, não ofuscado, mas ele é um dentre muitos, né? Ele é um tema dentro de uma constelação de violências e de ameaças. Então, só para nos situar um pouco aqui, né? O Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né? A gente diz que são 305, mas a gente sabe que etnicidade é uma coisa viva, né, e fluida, e que ocorre etnogênese, ocorrem separações e junções. Então, esse é um campo em que a gente tenta quantificar, né, tornar estático. É importante para a gente ter uma noção da dimensão e da pluralidade radical, né, do que é essa constelação de povos, mas esse é um mundo vivo também, né? A gente não tem como aprisioná-lo dentro de um número, numa fotografia. E próprio dessa imagem é essa pluralidade, né? Então, a gente está falando de um continente com mais de 200 línguas, né? Com diversas alianças, diferentes estratégias de sobrevivência, estratégias de aproximação do branco, distanciamento do branco, estratégias de guerra, de pacificação, espirituais, plurihistoricidades, né? Então, cada um desses povos, muitas vezes, tem a sua narrativa histórica, né? A gente vive num país com uma constelação de histórias, de trajetórias, de formas de entender o decorrer do tempo, né? Que estão para além do Estado, elas são paramodernas, né? Mas o que essas culturas têm em comum é que elas são pré-coloniais, paramodernas, né? Elas seguem paralelamente assim ao fluxo dessa história ocidental moderna que a gente conta da colonização do Ocidente que chega, que domina, né? Desse avanço violento da frente estatal, empresarial cristã, né? Que as coisas sempre chegam em conjunto. Então, o que eles têm em comum é que eles são povos que sofreram e continuam sofrendo com esse avanço, né? Então, a colonização é um processo político, espiritual, epistemológico, atual, contínuo, presente. Ele não aconteceu nas 3 séculos precedentes e nem teve fim com o fim da colônia, nem com o fim do império, nem com a redemocratização. Né? Então, esse avanço dessa frente estatal, empresarial, cristã, é um processo que até hoje não se resfriou, né? É um processo quente e vivo, e que segue avançando. E quando a gente fala de povos indígenas, né, seja na pandemia, seja fora da pandemia, é inevitável que a gente fale sobre território, né? Então, o território é a maior reivindicação dos povos indígenas no Brasil, porque o território indígena ele é o lugar privilegiado ou possível da construção dessa alteridade cultural radical, né? É necessário ter um espaço para ser outro, tem que ter um espaço, uma materialidade no mundo, para que esse outro mundo não avance sobre mim, né? Então, pensando aqui na ideia dos canaimés, então existe aí um enfrentamento. E o território indígena é um espaço de existência. E isso os indígenas nos falam muito, né? Que o corpo e o território eles se constituem mutuamente, reciprocamente. Então, onde o meu corpo está, eu estou construindo o mundo. E o mundo em que eu estou também constrói o meu corpo, né? E é dessa forma que eu vou criando o mundo me cria também, né? E o corpo, o território, assim, eu achei essa frase de um escritor argentino muito maravilhosa, que é o corpo é a terra que anda, né? Tamanha que é essa continuidade, assim, entre o corpo e seu meio, um corpo paisagem, em que tanto a colonização, a violência, quanto a resistência podem ser lidos nessa materialidade, né? E, bom, e mesmo antes da pandemia chegar, então, já faz muito tempo, né, que a política indigenista de demarcação de territórios indígenas e logo de construção de condições de possibilidade para que as vidas indígenas possam existir dentro dos seus sistemas de mundo e de compreensão, já vem sendo desmantelado. Então, isso não é de hoje, né? Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, assim, que
Na verdade, a gente nunca teve uma política de Estado realmente respeitosa da alteridade radical indígena. A gente pode ter tido uma política pública um pouco menos grosseiramente genocida no passado, né? Mas todas foram políticas, engajamentos de Estado que tentavam trazer esses povos para o né, da modernidade, seja por meio de desenvolvimento, Bolsa Família, Bolsa Verde, são todas formas mais ou menos radicalmente violentas de colonização, né? Então, a gente já não tem demarcação de terras indígenas desde 2010 no Brasil. Tudo bem, a Dilma, ao apagar das luzes, né, antes do impeachment, ela assinou 3 decretos que depois foram devolvidos, mas, enfim, está muito ruim hoje, mas já é ruim faz muito tempo. Né? E agora eu queria trazer para vocês algumas imagens só desses territórios, por onde eu circulei. Né? Então, como eu disse, eu não conheço nem 0,5% do que é esse universo indígena no nosso país, mas eu trabalho um pouco com o povo Munduruku. Aqui são os Munduruku do Alto Tapajós, né, no Pará, sudoeste do Pará. Crianças Munduruku brincando no rio. Os Munduruku são um povo que está em guerra, né? O seu território está sendo ameaçado por hidrelétricas, ferrogrão, garimpo, toda essa frente, né, que a gente estava falando agora, que continua chegando, continua pressionando dentro dos corpos territórios desses povos. Isso aqui é uma imagem dentro da terra indígena Munduruku, que chama Tei Munduruku, fica, né, na beira do Tapajós, pedindo a demarcação de seus territórios. Então, tem uma terra Munduruku muito grande, chamada Sauré-Maibã, que está com a demarcação suspensa, já faz 6 anos que a demarcação não tramita. Enquanto isso, as mineradoras internacionais estão pedindo para fazer pesquisa de lavra, os garimpeiros vão chegando, então essa espera é sempre prejudicial, né, às pessoas que estão no território. Essa aqui é a Maria Leusa Munduruku, então a gente pode falar um pouco mais sobre isso, depois a gente vai voltar a Maria Leusa ainda nas imagens, mas as mulheres Munduruku têm sido muito importantes na articulação da luta pelo território, e elas travam assim uma dupla batalha, porque é uma batalha contra o branco e uma batalha contra os homens dentro do patriarcado, que também é o mundo Munduruku, né? Mesmo que na antropologia se fala assim, né, que existe um patriarcado de baixa intensidade, que é o patriarcado indígena, e um de alta intensidade, que é o nosso. Mas esse patriarcado, ele existe ali também. Então, existe uma luta, uma guerra pelo protagonismo das mulheres, para que elas sejam consideradas capazes e legítimas para fazer a luta política. E isso as mulheres Munduruku têm feito muito bem, com muita força. Tanto que a resposta tem sido igualmente forte para cima do corpo delas. Mais uma imagem do Tapajós, só para vocês para a gente entender, né, o que é esse tesouro, assim, o que é essa paisagem divina, né, que é todo dia acordar e estar ao lado desse rio, assim, é uma coisa que, para nós que vivemos em São Paulo, eu que vivo um pouco entre São Paulo e Recife, a gente não sabe o que é um rio, né, viver ao lado de um rio vivo, um rio que nos dá, um rio que alimenta. Então, é sobre isso, né, a luta. Para a gente lembrar que não é uma luta nova, então eu trouxe aqui uma imagem de 2013, né? Isso aqui é em Altamira, já não é mais Tapajós, é no Rio Xingu, mas esse é um Munduruku, que saiu do seu território, no Tapajós, para ir ocupar o canteiro de obras em Altamira, Belo Monte, né? Onde hoje em dia Belo Monte já está funcionando, acho que com 3%, né, da sua capacidade de operação, então foi uma usina que foi de fato uma guerra no território, né? E que os Munduruku entenderam que os próximos são eles, né? Porque as próximas usinas serão no Tapajós. Então, eles estiveram juntos nessa luta e até hoje estão juntos. Na semana que vem, eu estou indo para Altamira, justamente, para falar sobre os impactos de Belo Monte, que hoje em dia, enfim, não tem mais peixe, não tem mais nada, acabou o rio. E no mesmo território da Volta Grande do Xingu se vai instalar a maior cava de ouro a céu aberto do Brasil, que chama Belo San.
Então, esse processo está em licenciamento agora, num território já praticamente dizimado pela hidrelétrica, né? Então, são processos que se acumulam, que continuam, que se perpetuam. Aqui é um outro contexto, né? Que é uma retomada terrena. Então, Mato Grosso do Sul é uma fronteira agrícola muito mais antiga, né? Então, essa região do Brasil foi colonizada massivamente a partir da Guerra do Paraguai, no final do século XIX, e os indígenas no Mato Grosso do Sul, eles não têm suas terras tradicionais garantidas, eles foram reservados, né? Como a Célia disse, desde o início do século XX, o Brasil tem uma política de reserva de indígenas, que é comprar pequenas terras, onde esses indígenas vão ser organizados, formados para virar força de trabalho, agrícola de preferência, né, para trabalhar nas grandes fazendas. E uma vez que eles sejam assimilados à sociedade moderna, essas reservas deixariam de existir. Então, a reserva é uma figura territorial, fundiária, muito própria do positivismo brasileiro, né, do final do século XIX, começo do século XX, essa ideia de progresso, civilização. Só que é claro que não deu certo, né, como muitas ideias associadas a esse tipo de modernismo, porque acontece que as reservas se tornaram reservatórios de etnicidade também, né? Então foram lugares onde a etnicidade, a identidade pôde continuar a sua marcha histórica. E a concepção de um povo enquanto povo pôde se perpetuar também. Então, no começo desse século, né, nos anos 2000, 2010, os Terena começaram a se organizar para ampliar o seu espaço de existência para além da reserva e retomar suas terras tradicionais, o que também tem gerado muita violência, né? É um outro contexto, é um contexto de retomada, diferente do contexto dos Munduruku, que é um contexto de demarcação de terras tradicionais. Aqui é uma roça terena, né? Também aqui, isso aqui acho que é em Buriti, então muito perto de Campo Grande, 1h30 de Campo Grande, mais ou menos. Os Terena de Buriti são muito organizados, foram os primeiros a fazerem retomadas, já têm seu território identificado, mas a demarcação da sua terra foi anulada pelo STF por conta dessa doutrina chamada o marco temporal, né, que é uma estratégia de interpretação constitucional elaborada pelo agronegócio, que diz que só são terras indígenas do Brasil aquelas terras que estavam ocupadas pelos indígenas em 1988. Né? Então, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, mas essa terra foi anulada por conta disso. Então, tem esse histórico todo, e agora a gente está nesse cenário ainda pior, né? Porque, eleição de setores declaradamente anti-indígenas, aumento de extrativismo nos territórios, pandemia, subida do ouro no mercado internacional e de outras commodities também. Então, isso tem levado a uma destruição total. Então, isso aqui também é a terra indígena Munduruku, né? Isso aqui é dentro do corpo território Munduruku. Isso era um rio. Né? Isso era um rio e esse rio foi destruído pelo garimpo. Isso aqui é garimpo, não é nem mineração industrial, é garimpo. Né? É um garimpo já de maior intensidade de capital, mas ainda é uma atividade assim pulverizada. A hora que entra a mineração internacional industrial, a destruição é maior ainda. Né? Essa aqui é a casa da Maria Leusa, aquela liderança que a gente viu lá em cima, Munduruku, que é a resistência, representa a resistência contra o garimpo na sua terra. Ela teve a sua casa queimada, né, em junho desse ano por garimpeiros, que foram incentivados pelo governo federal a entrarem na terra Munduruku. Ela teve que sair com a família dela, ameaçada, passou 3 meses longe de casa. Então, isso aqui é um pouco esse cenário de violência, né? E, além disso tudo, temos a Covid. Então, assim, só para a gente entender as múltiplas camadas assim de violência. Claro, uma pandemia não é uma experiência nova para povos indígenas, né? Existem muitos relatos de muitas epidemias provocadas pelos brancos, sobretudo epidemias de sarampo. Então, é um lugar de muito trauma coletivo, né? Pensar em pandemia, em doença de branco,
acende um fantasma de um trauma, de muita morte, de uma história de muito sofrimento, né? Então, teve muita organização dos povos indígenas para computar, para registrar o que estava acontecendo. Então, aqui a gente tem os dados quantitativos que a PIB tem levantado, dos povos afetados, indígenas mortos, né, 1.200, quase 1.300 indígenas mortos, mas nem tudo é quantificável, né? Então, por exemplo, a gente teve o Araucajumã, que é o último indígena da sua etnia que morreu de Covid, né? E aí é um mundo que se foi, é um mundo que foi embora, que a gente já não tem mais nesse mundo, né? E é claro, não foi só a pandemia, porque essa pessoa era a última do seu grupo étnico, então ela estava sozinha no mundo. E aí chegou uma pandemia e acabou com essa existência coletiva, né? Então, o que os povos indígenas têm feito, né? Eu organizei um pouco em dois campos de resistência. Então, tem um campo de resistência que se articula em torno de espaços institucionais do governo, né? Então, ir até Brasília, marchar em Brasília, ir até o STF. Esse aqui, nessa imagem, é um advogado indígena, Luiz Eloy Terena, que conseguiu entrar com a primeira ação jurídica em nome de povos indígenas, impetrada por um indígena, diretamente no STF. Então, a primeira vez que o STF escuta diretamente a voz de um indígena, falando sobre a obrigação do governo de implementar políticas públicas para resguardar a saúde indígena na pandemia. Então, o que tem de novo aqui é esse protagonismo indígena, né, de fala direta, sem mediação, em espaços institucionais. Mas, além disso, ocorreram também movimentos autonômicos, né, movimentos para dentro do corpo território, por assim dizer. Então, nessas imagens, são ações de autodemarcação na terra indígena Sauré-Maibã, que é aquela terra indígena cuja demarcação pelo governo está suspensa. Então, os próprios indígenas têm feito as suas rondas, colocado as placas de terra indígena, limpado, expulsado os garimpeiros das áreas, são eles mesmos que fazem, né? Isso tem acontecido muito em muitas áreas. Organizações de forças, de guardiões da floresta, de forças indígenas, para fazer a preservação e a demarcação das suas próprias terras. Também houve muitos processos de organização de barreiras sanitárias, né? Então, a Covid ela veio um pouco para exacerbar um certo fechamento nas terras indígenas, feito pelos próprios indígenas. Então, em muitos lugares é isso, o fluxo de pessoas para dentro da terra estancou, parou, o fluxo para fora ficou muito diminuído também, e isso levou a um processo de, claro, não tem como dizer como foi isso em todas as terras indígenas, né? Mas o que a gente escuta em Munduruku, por exemplo, é que as pessoas começaram a produzir mais, elas retomaram medicinas tradicionais, elas voltaram a frequentar casas de reza. Então, foi um momento de fechamento, né, de construção ou de fortalecimento dessas fronteiras, né, que também são fronteiras da identidade, assim, né, não só territoriais. Essa aqui é uma... Eu estou chegando ao fim já, eu sei que eu me estendi um pouco, mas essa aqui é uma frase de mulheres indígenas Guarani e Mimbiá. Eu quis trazer um pouco das Guarani e Mimbiá, porque são povos indígenas aqui do Sudeste, né? E ela fala um pouco sobre essas estratégias dos povos, né, dos Guarani, frente à pandemia. Então, eu vou lê-las. Essa imagem aqui é de uma casa de reza Guarani, né, que é um espaço muito importante de coletividade, de encontro, de aprendizagem, de espiritualidade. E essa casa de reza, como muitas outras, foi queimada, né? Então, a gente teve só esse ano 17 casas de reza Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Andeva, Guarani Mbiá, queimadas no sul-sudeste do Brasil. Então, de novo, para a gente lembrar do estado de guerra, né? Então, o que elas dizem? Para fortalecerem seus corpos, muitas comunidades avá-guarani no oeste do Paraná também estabeleceram barreiras sanitárias, que impunham higienização e cuidados para evitar o contágio nas aldeias.
Tais iniciativas são ditas com orgulho pelos indígenas, que indicam terem conseguido se articular de modo autônomo nas comunidades. Desse modo, os Guarani fazem questão de frisar que as rezas, os cantos, os plantios, os remédios do mato e os aconselhamentos dos rezadores podem ser compreendidos como tecnologias indígenas de cuidado, que, apesar de não servirem à imunização, são ferramentas importantes frente à propagação do vírus nas aldeias. Né? Então, formas autônomas de organização social mesmo, né? De fortalecimento do corpo, de manutenção da ordem dentro de um cenário de colapso. Então, esses espaços, as casas de reza, são espaços fundamentais nessa organização. E é isso, eles vêm sendo sistematicamente atacados. Eu deixo aqui essa referência também, a plataforma de antropologia e respostas à Covid, que é um site criado por um grupo de antropólogos e antropólogas que registra essas estratégias dos povos indígenas frente à pandemia, em vários contextos, em vários lugares. Então, eu acho que pode ser interessante para quem quiser conhecer mais casos, né, mais lugares, dar uma olhada nessa plataforma. Então, bom, tem essas frentes, né? Então, tantos movimentos para dentro de recuperação, de resgate, de reorganização, de retomada de culturas, de fechamento, quanto esse movimento para fora, né, de enfrentamento nas instâncias institucionais, de enfrentamento com o Estado. E eu acho que essas formas de resistir, de lutar, elas se articulam em linguagens distintas, né? Elas propõem linguagens diferentes para lidar com essa crise múltipla, com essa batalha, com essa violência, né? Na qual estamos todos e todas implicados. E nesse sentido, eu encerro com mais um quadro, né, do SBEL, que chama A Conversa das Entidades Intergalácticas para Decidir o Futuro Universal da Humanidade. Eu não sei nem se eu tenho, assim, não sei o que dizer desse quadro, né, mas é de uma beleza estonteante. Para mim, assim, a gente vê que o que tem pouco aí são humanos, né, que estão decidindo o futuro da humanidade. Então, vemos rios, peixes, né, animais, uma conjuntura e uma constelação muito embrenhada, assim, de vidas que estão meio nevralgicamente unidas uma à outra. E eu acho que ele, como outras e outros artistas indígenas, nos colocam também, né, a arte como uma linguagem, para conseguir circular entre esses mundos, para conseguir elaborar esse sofrimento. E eu vou encerrar, então, com um outro trecho de uma fala dele, ao qual essa obra me levou. Então, ele diz: meus avós foram escravos nas fazendas dos invasores. Então, eu nasci em dois mundos, literalmente. Percebo que, fora as pressões e imposições do mundo branco sobre o meu mundo ancestral, o indígena, há um duplo interesse entre estes. Com o meu trabalho de arte, acredito que posso auxiliar ambos nesse entendimento mínimo. As artes podem aproximar mundos, e isso para mim é um fato. A minha pesquisa também me leva a crer que, mesmo aparentemente mesclados, esses mundos não se confundem e não se fundem. Como tenho acesso a ambos os mundos, busco construir uma consciência de que, naturalmente, estou sendo educado por ambos, para ser cada vez mais um veículo, um meio, um canal de fruição e de comunicação. É isso. Carolina, muito obrigada. Você vai parar de compartilhar a tela? Isso. Bom, nós temos... Olha, agradeço imensamente a tua exposição. Eu acredito que gerou e vai gerar aqui uma ótima conversa entre nós, né? Que é essa proposta. E muito inspirada, e as imagens muito fortes, né? E mostra, assim, o quanto você tem mergulhado de alma nessas questões.
Então, eu queria pedir para as pessoas que quiserem comentar, falar alguma coisa, ligarem o microfone. Essa coisa de levantar a mão, eu não sou muito rápida, às vezes eu não vejo a mão. Então, eu prefiro que as pessoas falem. Eu gostaria, Célia. Ai, que prazer te ter aqui. Bom, olha, em primeiro lugar, Ana Carolina, eu estou felicíssimo de conhecer você. Eu acredito que a gente vai passando a tocha de geração em geração, você com a tua juventude, tua dedicação, tua paixão, eu já sou seu fã. E eu agradeço a Célia por ter me convidado e ter feito essa apresentação. Nós temos que nos unir, não é verdade? E nós nos unimos por laços profundos de ética, de amor pela humanidade e de extrema preocupação com aquilo que está acontecendo, né? Ana Carolina, eu também me formei como advogado e cientista social e foi pela sociologia que eu fui parar no Jung. E eu tenho procurado, hoje se diz, né, o lugar da fala. No começo eu não entendia direito o que queria dizer essa expressão, e eu fui procurar o meu. Quer dizer, nós temos muitos amigos antropólogos, eu sou muito amigo da Carmen Junqueira, da Betty Mindlin, da Marlui Miranda, essa gente maravilhosa, e todos têm colaborado, assim como eu tenho uma relação antiga com a Ailton Krenak, com o Daniel Munduruku, com o Cacá Verá, o Verá Poti. Então, eu, como analista junguiano, Ana Carolina, eu sinto que o lugar a partir do qual eu posso falar é falar sobre a consciência coletiva do homem branco, mais especificamente da sombra do Homo sapiens, né? A sombra destrutiva, terrível do homem branco, né, Célia? Esse é um assunto nosso, a gente trata disso em doses miúdas no consultório, mas quando a gente olha um panorama grande, a gente vê o arquétipo que está regendo a nossa era é um arquétipo de antivida, né, que progressivamente vai se tornando evidente. Então, eu quero fazer não é uma pergunta, eu quero te propor algo que tem me ocupado desde que eu li este livro aqui. Dá para ver? E é uma beleza esse livro, o cara é muito corajoso, é preciso ter coragem, fazer hipóteses, né? E ele falou uma coisa que eu já peguei. Ele fala: o mundo branco tem um interdito cognitivo, ou seja, a cognição científica, inclusive, da civilização ocidental se baseia naquilo que pode ser explicado pela razão. O que não é explicado pela razão é posto de lado, é ignorado e é desvalorizado. Um exemplo, o saber xamânico. Essa pintura que você acabou de nos mostrar e todo o saber xamânico dos povos originários do Brasil é um milagre, porque o DNA foi compreendido há milhares de anos, né? O princípio vital e a hipótese que eu não conhecia, que o surgimento da vida no planeta deu-se pela chegada de uma célula cósmica, que era a célula, nem a célula, o ácido, né? O DNA. Quer dizer, os indígenas captaram. Essas coisas do virtual. É um drama, deixa eu ver se eu consigo. Ele caiu, não foi? É. Oi, Gambini, caiu sua internet. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo, que eu te admito. Tá bom? Que a gente não quer perder uma palavra da tua fala. A gente não quer perder nenhuma vírgula. Tá bom.
Vamos ver se ele vai pedir para entrar. É a internet, que no meio de uma fala é até interessante pensar, porque a gente está falando dessas castrações todas, né? Das coisas, das situações que interrompem a criatividade, interrompem toda a nossa riqueza, né? E, de repente, a tecnologia faz isso, ao vivo e a cores agora. Eu acho que, como o Gambini não mandou nenhuma mensagem aqui, ele deve estar com dificuldade de voltar, seria interessante a Carolina comentar um pouco o que ele falou, para a gente não perder. E depois, se ele voltar, a gente faz um bate-papo com ele. Com Você acha, certeza. né? Não, eu acho que ele trouxe uma, assim, eu ficaria muito curiosa para escutá-lo e escutar vocês também, né, sobre esse conceito que ele trouxe, né, da consciência coletiva do homem branco. Uhum. Porque eu acho que tem uma coisa muito peculiar nesse momento que a gente está vivendo agora, e acho que por isso que é interessante também o primeiro quadro do Jaider, né, que está na apresentação, que tem um espelho, né? Porque hoje esse espelho nos está virado para nós, né? Esse espelho ele nos mostra e ele nos mostra constantemente, incessantemente, diferente de outras épocas em que não se tinha uma esfera pública ou públicos constituídos capazes de registrar, de mostrar os impactos da violência, da colonização, de mostrar por imagem de satélite, por imagem de drone, pelo número de mortes, né, assassinatos, ecocídio, isso está escancarado, né, e colocado. Então, a gente não consegue mais não olhar. E o que acontece agora que a gente não consegue mais não olhar, né? Quais são as táticas de desimplicação que nascem nesse momento? Voltou. Ai, que chato, eu perdi a tua fala, perdi a conexão. Não imagina, eu estava Você, só você, enrolando aqui até você voltar. você entendeu o que está me preocupando e que eu quero te ouvir? Né? A incapacidade, a interdição cognitiva da civilização branca de acessar a profundidade da cognição dos povos indígenas, que é uma coisa fantástica, quer dizer, pela intuição e pela alteração dos estados de consciência pelo ayahuasca, os indígenas, os xamãs, né, os pajés, eles entendem a origem da vida, quer dizer, eles entendem o DNA, coisa que nós estamos começando a entender desde 1990. Agora, por que esse desrespeito, né, à racionalidade? Aquilo que a racionalidade não puder explicar racionalmente, ela ignora. Então, aquilo que não dá para explicar... Então, por exemplo, os estados xamânicos, não dá para explicar, eles são loucos, ignora eles. Daí, deprecia, desvaloriza. Então, no fundo, é a própria ciência que dá passagem para toda essa destrutividade. Você concorda comigo? Eu estou indo por aí, Ana Carolina. Quer dizer, você sabe que quando eu fazia meu trabalho em Zurique, eu trabalhei com uma das grandes discípulas do Jung, a Marie-Louise von Franz. E foi quando eu escrevi O Espelho Índio. Ela me deixou solto para fazer o meu trabalho, mas numa das conversas com ela, que era uma mulher, tinha quase uma genialidade, eu falei: doutora von Franz, o que a senhora acha que vai acontecer com a eliminação dos povos indígenas? Isso foi em 1980, e ela me disse o seguinte: eles serão quase todos exterminados, e os que sobreviverem serão a reserva espiritual da humanidade. Essa frase fez assim em mim, mas nós estamos vendo hoje, com os atuais indígenas que chegam nesse ponto de poder dialogar conosco, né? Que são eles os detentores. É para o mundo não, é para o céu não desabar, né? É o que o Davi Copenau fala, é o que o Ailton fala, o que os jovens indígenas estão falando. Eles sabem como fazer para o céu não desabar, ou seja,
para o Homo sapiens não se autodestruir. E talvez a chance é uma massa crítica nossa, né? Querer ouvi-los. Agora, claro, para isso eles precisam ter a terra deles, né? Eles não podem ser invadidos mais, e nós estamos nesse horror regressivo que as poucas conquistas, né, Ana Carolina? Eu modestamente tenho o orgulho de ter participado na legitimação do território Zoró, no Mato Grosso do Norte, porque 4 vezes eu fiz pesquisa lá, na época do Apoena Meireles. E a Denise Meireles, a advogada, já falecida, ela estava trabalhando pela demarcação do território. E eu dei alguns subsídios para ela, tipo, esse território tem que ter 500 mil metros quadrados, eu acho que era bem grande. Por quê? Porque as zonas de caça são grandes, porque há lugares onde as mulheres coletam argila para fazer barro, há lugares onde nascem as taquaras retas para fazer as setas, há lugares de enterramentos ancestrais. Então, isso, naquela época, serviu para legitimação como um argumento, um parecer técnico, né? E eu fico vendo hoje, meu Deus, regrediu. Quer dizer, eu acho que foi desde o governo Fernando Henrique, você deve saber melhor do que eu, né? A Ruth Cardoso era uma boa antropóloga, eu não me lembro se ali parou ou no governo Lula aumentou, mas depois decai, e esse negócio de 1988, mas é uma monstruosidade, não é? Até juridicamente falando, está na Constituição brasileira, não é verdade? Então, desculpa se eu falei muito, mas eu também fico tão apaixonado, entendeu, com essa questão. E se você não acha que o cerne da questão é a consciência coletiva ocidental. Não, agradeço muito, assim, muito importante escutar e pensar junto nesses termos, né? Pensar em outros termos, porque o que eu sinto que a gente precisa também, assim, tem uma parte do movimento e dos assessores do movimento, que é um pouco onde eu me coloco, que estão aí na linha de frente, uma coisa atrás da outra, e começa a nos faltar linguagem mesmo para falar sobre o que está acontecendo. Começam a nos faltar conceitos para a gente conseguir chegar perto, né? Se aproximar. E a gente sabe que o direito não nos oferece esses conceitos, né? O direito oferece algumas ferramentas, né, para a batalha ali. A sociologia também é muito limitada. E, e eu acho que a consciência coletiva do homem branco, uma pergunta que me veio quando você trouxe essa ideia, né, no começo da sua fala, e era o que eu estava falando logo antes de você entrar de novo, é de um dilema, assim, né? Porque essa sombra, o que a gente esconde, né, coletivamente sobre quem nós somos, sobre como chegamos até aqui, ela é nossa faz no mínimo 500 anos, né? E tem uma antropóloga chamada Rita Segato, que eu tenho lido muito, que ela fala, ó, a Europa e a Rita América... Segato. Segato. Segato em italiano, sei. Ela diz, a Europa e a América nasceram no mesmo dia, né? Elas nasceram no mesmo dia. O branco, o negro e o índio nasceram no mesmo dia, né? A modernidade, ela nasce no mesmo dia da colônia. Essas são cocriações. Não se falava em Europa antes de se descobrir a América, né? Não se falava em branco antes de se criar o negro, né? Então, por isso que eu digo, essa sombra, ela é constitutiva nossa. Exatamente. E Tá aí, original. e original. Por muito tempo, foi possível camuflá-la, escondê-la e justificá-la.
né? E a gente tem uma série um repertório histórico de formas de fazer isso, né? Que vão desde a repressão política, a censura em mídia, a ideia de tutela, o positivismo civilizatório. Então, a gente tem muitas narrativas históricas que foram geradas aí nesses 500 anos para tentar ou esconder ou justificar, né? O que estava sendo feito para sustentar essa modernidade. Hoje já não é mais tão possível esconder. Por quê? Porque, assim, em parte por conta dessa bênção maldição tecnológica, né? Que hoje temos aí comunicadores indígenas, movimentos indígenas de comunicação que registram, que coletam, que nos mostram, que tira foto desde satélite, que tira foto de drone, que computa quantas lideranças foram assassinadas. A gente vê, é uma onda que não dá para não assim, deve dar para. E a minha pergunta é justamente como que a gente faz diante desse refluxo dessa sombra, né? E assim, para mim, o marco temporal é uma tecnologia cínica de desimplicação. Porque o que o marco temporal diz é assim, de fato, a violência existiu. É verdade. Olha, a gente não nega mais. Tem aí o relatório Figueiredo, a gente sabe o que aconteceu na ditadura, a gente tem tudo registrado, a gente não nega. Mas quer saber? Não importa para o direito. É uma manobra, assim, de desimplicação que ela reconhece e, ao mesmo tempo, ela nega uma ética baseada nessa consciência. É uma coisa, assim, é uma coisa muito dolorida. E eu imagino para os povos indígenas, assim, bom, o Estado está reconhecendo que isso aconteceu, mas está nos negando qualquer direito daí decorrente, né? Então eu fico pensando, assim, a gente está o tempo inteiro confrontado com essa sombra hoje, né? E isso, não sei, cria uma dor, cria um sofrimento, traz uma culpa, mas também traz estratégias, sejam mais de caridade, de cinismo. É difícil encontrar um engajamento ético, né, tendo em vista esse contexto. Eu creio, eu não quero tomar o tempo dos outros, Célia, por favor, convide as outras pessoas como se a gente estivesse juntos, né? Sim. Mas eu suponho, Ana Carolina, você deve ter um conhecimento da psicologia junguiana, né? Uma das coisas que o Jung fez foi denunciar a sombra, né? Ele criou esse conceito não é freudiano, então ele fez isso em muitos dos escritos dele. E eu tenho esse DNA, sabe, de denunciar a sombra. Eu acho, nós temos essa ferramenta, nós analistas junguianos temos essa, assim como os antropólogos, a antropologia tem feito uma bela autocrítica, você concorda comigo? Hoje não se fala em tribo, não faz sentido falar isso, né? Ou mesmo ficar falando da relatividade cultural. O buraco está muito mais embaixo do que isso, né? Porque, em certo sentido, nós temos uma superioridade cultural nos povos originários, mas alguns de nós, né, Célia, sim, colegas, nós fazemos análise para a gente não ter interditos cognitivos. Não é, Célia? Sim. Então, a gente consegue ver a sombra, num caso individual, a gente trabalha com o paciente e a gente mostra, olha, a sua sombra é esta, isso existe em você, reconhece. Isso é com o indivíduo. Agora, como é que nós vamos fazer com a população brasileira, e uma grande parte dela? Mas nós temos que seguir esse caminho, eu creio. Então, Ana, esse advogado que você mencionou, minha memória está me falhando um pouco, eu queria anotar tudo. Eu fiquei emocionadíssimo de ver um jovem indígena se formar em direito e fazer uma sustentação rural. Há mais? Vocês sabem se há mais? Luiz Eloy, o nome dele. Luiz Eloy, deixa eu anotar já. Ele é terena também. Ele é terena. O Eloy é uma pessoa muito importante nesse campo do movimento indígena atual, né? Desse braço do movimento que vai enfrentar por dentro das instituições do Estado. Ele se formou em 2011, depois fez um mestrado em Mato Grosso do Sul, fez um doutorado no Museu Nacional, né, com
com o Souza Lima. Então, ele é antropólogo social, de formação de doutorado, e ele fundou, dentro do movimento indígena, uma rede de advogados indígenas. Essa tem sido a missão dele nessa última Já década. existe uma rede? Existe, existe. Então, a Samara Pataxó, que é uma indígena Pataxó do sul da Bahia, o Maurício Terena, que também é um advogado Terena, e eles fazem formações, eles buscam jovens indígenas que estão na faculdade e começam a organizá-los, né, a explicar, porque é isso, muitas vezes o indígena vai para a faculdade, se distancia da aldeia, então eles tentam fazer esse movimento de reaproximação com as demandas políticas do movimento indígena. E tem sido brilhantes, assim, o Eloy é um exímio advogado, ele é uma liderança política muito importante, ele é um pai de santo em Mato Grosso do Sul, então ele tem um terreiro, ele circula nesse campo de espiritualidade também. Mas de Então Umbanda? De é de, Umbanda? é de Candomblé. Não é fantástico? Isso eu acho fantástico. Então, ele é uma pessoa de muito poder, assim, né? De organizar, de conseguir fazer as coisas acontecerem coletivamente. Ana, em E que pé está a questão do marco temporal? Ela está suspensa? Alguém pediu para ler, usar, em que pé está? sim, então tem no STF, né? A gente teve 2 votos, um que foi extremamente favorável ao movimento indígena, descartando o marco temporal, um outro que foi um voto favorável ao marco temporal, basicamente defendendo esse marco como uma continuidade da conquista mesmo. Então, dizendo, olha, há povos que perderam, né? E a gente tem que lidar com esse fato. Em seguida, o Alexandre de Moraes pediu vistas. E ele já devolveu para o tribunal o processo, mas ainda não foi para a pauta, né? Então a gente tem que esperar. O movimento está todo na COP agora, então por isso que eu não tenho. Até chamei o Eloy para estar aqui hoje, mas ele está lá em Glasgow na COP com a PIB. Então tem que voltar para a pauta para ser votado, porque enquanto não é votado pelo STF, as demarcações já estão suspensas todas. De fato, a gente já tem um marco temporal valendo, porque o governo não demarca mais terras indígenas, justificando com o fato de que tem que esperar o STF julgar o marco temporal. E as que foram demarcadas e homologadas no passado, isso está sendo respeitado, porque num país como o nosso, onde tudo é impune, até terras há muitos anos homologadas vai ver que podem ser invadidas por sem que haja nenhuma... Existem muitas maneiras de alterar o nível de proteção desse regime fundiário, né, que é o território indígena. Então, o marco temporal é uma forma de garantir que a gente não vai mais demarcar nenhuma terra. Mas tem outras propostas também, né, que estão tramitando no Congresso, por exemplo, como o projeto de lei 490 de 2007, que abre a possibilidade da exploração econômica por não indígenas dentro de terras indígenas, certo? Então, com isso, você nem precisa desomologar. Passa a boiada, como falou o ministro, exato. né? A terra pode continuar ali, mas pouco importa, porque já não é mais uma terra protegida, né? Ela tem uma permeabilidade muito maior ao extrativismo, à destruição. Então, são Você sabe, Ana, lá para trás, né, como eu te falei, eu sou amigo da Carmen Junqueira, que completa 90 anos o mês que vem, e é uma grande batalhadora, né? Ela estudou muito os Camaiurá no Xingu, e uma vez eu falei para ela, Carmen, o que faz um indígena continuar indígena? Porque eles têm direito de se vestir do jeito que eles quiserem, de ir para o candomblé, de comprar laptop. O antropólogo é que quer que o indígena continue tradicionalmente porque é bonito, mas não é o que eles querem. Então, eu perguntei para ela. Ela falou para mim, Roberto, para que um índio continue índio, é preciso que a mitologia dele esteja viva e que ele tenha um território. É como se o território fosse a base material da mitologia. Se a mitologia não for repassada para as novas gerações, porque ela é oral, é uma transmissão oral, ela se desfaz.
Um território sem mitologia é uma fazenda. Uma mitologia sem terra é fumaça. É como corpo e espírito, né, Célia? Território e mitologia, a mitologia é uma cosmogonia, né? Elas são tão juntas como nós trabalhamos na união do corpo com a psique, né? Agora, quem que entende isso? Vem aquele idiota e fala assim, é muita terra para pouco índio, que é um dos horrores que já se falou no Brasil, porque os territórios indígenas, eu creio, Ana, correspondem a 11% do território brasileiro, né? E está mais do que justificado, e devia ser até mais, porque daqui a pouco os compradores de produtos agrícolas brasileiros ou de carne bovina brasileira não vão comprar se esses princípios, esses valores não forem respeitados, né? E só 1% desses 11% está fora da Amazônia, né? É importante dizer isso também, Sim. que essa área quase integralmente está na Amazônia brasileira, que já é uma área protegida, então nem poderia ser usada para gado, para pasto, para nada. O restante do 1% serve aos 50% de indígenas não amazônicos, que continuam a ser indígenas sem terra, né? E não é, Ana, ninguém como os Nem é indígenas protegida. sabe preservar a Amazônia. A Patrícia parece que quer falar? Queria participar aí da conversa também. Isso, né? entra. Tocou no tema. Eu moro em Porto Velho, né, em Rondônia. Opa. Acabei de defender a minha monografia na formação de analista, falando sobre a Amazônia e sobre Rondônia, né, Que no lugar ótimo, de fala. parabéns. Precisamos disso. No lugar de fala, né, Gambini, como diz, de onde eu vivo, de onde a história acontece. Muito feliz de te conhecer, Ana, né, fantástico o seu trabalho. Engrossando o caldo aí do povo do direito, a Chay Suruí foi a que fez a fala na COP, ela é daqui de Rondônia, né? Os pais são lideranças aqui muito conhecidas e guerreiras, né? Ameaçadas até hoje de morte, né? Então, como quase todas as lideranças indígenas, e é um completo desconhecimento, inclusive, sobre a Amazônia, né? Porque não é muita terra para os índios, porque a Amazônia ela tem uma peculiaridade na terra, né, que os indígenas apenas conhecem, né, que tem um conhecimento sobre essa terra. Então, nós temos muitas localidades que, por exemplo, são improdutivas, elas não são apropriadas para a agricultura, né? Então, o que se tem é a exploração do agronegócio com o gado, né? E hoje é a grande invasão da soja, né? Que acaba com o solo, que é um solo que não é muito rico para grandes produções, e os indígenas, eles circulam mais pelo território porque eles sabem como utilizar essa terra sem destruir esse local, né? Infelizmente, mesmo as áreas de reserva, né, que a gente tem aqui, temos 3 grandes áreas de reservas, flonas ainda no território de Rondônia, mas só uma que ainda consegue ter a sua área total, né, que é a maior floresta que a gente tem em reserva, que é o Flona Jamari, ainda que consegue ter uma sustentação, mas isso porque dentro dessa reserva tem uma mineradora, né, de um grupo canadense há mais de 30 anos que explora cassiterita, e dentro dessa reserva também tem uma madeireira, né, que faz uma exploração controlada, toda estudada, tudo feito dentro das normas, mas é a reserva maior que a gente tem. Uma segunda grande reserva que a gente tem aqui, ela está sendo invadida a olhos nus, porque agora a estratégia é a especulação imobiliária, então chega as pessoas se apropriam e começam a lotear essas áreas de reserva, porque aí começa o povo indígena a entrar em conflito, como foi na época da colonização em Rondônia, como iniciou, né? As pessoas vêm de fora, vendidas pela história de que elas vão ter terra e vão ter esse espaço, só que eles acabam
fazendo isso dentro de reservas, porque toda grande parte da terra na Amazônia é do governo federal, não é nem do estado de Rondônia, a terra, né? Então, se torna muito mais difícil ainda de fazer esse processo de regularização ou de demarcação mesmo do território, né? Então, eu queria colocar um pouquinho, compartilhar, mas porque eu fiquei assim, estou muito tocada, acabei de escrever também um pouco sobre isso, né? Eu acho que, Gambini, foi muito feliz estar com você aqui, porque eu usei muito do que você escreveu também no meu trabalho, Bom, né? E acho que feliz. eu fui por aí. Eu acho que a provocação é uma consciência coletiva, e para a gente conseguir ter uma consciência coletiva, a gente tem que ir lá no fundo do inconsciente coletivo, que a gente precisa ver tudo que está lá e que a gente não quer ver, né? Exatamente. Do que a gente negligencia e do que a gente ainda continua negando quanto povo. Exatamente. Né? Então, acho que Patrícia, essa provocação que vocês colocaram aí também me instigou. Patrícia, muito bom, e eu queria pegar um gancho e comentar o seguinte: o Gambini começou falando, se dirigiu à Ana Carolina falando da herança, né? Qual é a herança do pensamento, né? Da herança que existe aqui no mundo branco, vamos dizer assim. E a herança é a que garante a identidade, né? E a gente sabe disso. Nós vamos passando para os nossos filhos, netos, e o que tem me tocado bastante, quando o Gambini mencionou Luiz Eloy, essas novas gerações de índios estão estudando, estão saindo, estão indo embora. No outro dia houve um trabalho na sociedade que se entrevistou um pajé, que acho que era da Rondônia, não sei se você assistiu, e ele falava que ninguém mais queria ser pajé. Uhum. Né? Então, esse sentimento de que a cultura estava indo embora, que estava sendo perdida essa cultura. E nós, acho que, quando nós nos perguntamos sobre o que fazer, eu acho que o que fazer é esse mergulho na herança, é esse mergulho na nossa herança, que é a nossa sombra também, né? Para acessar a sombra do outro, porque sem entrar na nossa, não vamos acessar a sombra dos índios também, dos nossos índios, né? Eu fico super emocionada de poder ouvir 3 pessoas num evento de poucas pessoas que mergulharam tanto nesse tema, porque isso não é a maioria. Não é, claro que não é. Célia, eu aproveito você na SBPA e eu digo para os meus companheiros da JB, né, Ana Carolina, são as 2 sociedades que formam analistas junguianos. É preciso colocar no currículo a psicologia indígena, a mitologia indígena, a cognição indígena, para a gente, pelo menos em pequena escala, ir criando essa relação de superioridade branca, porque é essa bendita superioridade branca que vai destruir o planeta. Quer dizer, que superioridade é essa? Que inteligência é essa? Não é? Isso está... Os velhos estão caindo. Estão caindo. O David Attenborough, ele falou anteontem que eu fui às lágrimas, sabe? O Attenborough, que é um naturalista, biólogo, né? Ele está dizendo, agora, tem que parar agora o aquecimento global. Agora, os indígenas sempre souberam que a floresta produz chuva, que a floresta produz umidade, né? Que dá para cultivar, que dá para enriquecer o solo da floresta há 10 mil anos. Eles sabem que o clima tem que ser estável, como foi durante 10 mil anos, né? Os indígenas sabem disso, eles veem a derrubada, a queimada, eles sabem que a temperatura vai aumentar. E quem no Brasil admite que o índio tenha conhecimento ou tenha inteligência? Esse que é o nosso problema, né? Essa transmissão de conhecimento, e é isso que você está falando, que deveria se expandir, e essa proposta do Clínica na Pandemia é essa, é a multidisciplinaridade,
conversar, trocar. E a ideia que você traz de que os analistas deveriam conhecer mais a mitologia dos índios e também de outros povos, né? Porque não só os gregos, né? não só os gregos, não só a mitologia grega, como se fosse uma metalinguagem, né? Exatamente. Única. E tem uma colega nossa querendo falar, eu acho, a Eliana do Vale, que é psicanalista. Oi. Oi, Eliana. O que eu queria colocar é uma questão que, à medida que vocês foram falando, veio vindo na minha mente. O que eu conheço da relação de homem branco com índio, isso me remete à vinda dos hispânicos para a América do Sul, e eles tinham aquela política de terra arrasada. Eles destruíam tudo, eles arrasavam tudo, e aí eles pegavam as mulheres indígenas e ficavam com elas. Então, eu estava pensando, bom, esse paradigma a gente conhece. E esse outro, quando a Ana Carolina mostra aquela paisagem maravilhosa daquela lagoa, eu vejo, então, uma célula indígena, e eu vejo a nossa célula branca. Como que a gente pode transpor essa membrana entre essas duas células sem estragar a pureza, mas podendo se beneficiar dela? Que troca que seria possível? Como é que vocês veem isso? Lindo, você está fazendo uma reflexão de alquimista. Hein, Célia, não é? Mas ela é neurocientista. Então é juntar o cérebro esquerdo com o direito. Maravilhosa a pergunta. Maravilhosa. Hein, Ana Carolina, o que você acha disso? Eu acho que eu não tenho uma resposta, eu acho que a pergunta em si é uma pergunta para a gente ficar um pouco com ela, né? Acho que é uma pergunta importante para a gente ter na nossa caminhada, e sempre fazer essa pergunta, porque algumas coisas que eu tenho para mim, né? Então, isso eu acho muito interessante também dessas falas que eu trouxe do Isbel, né? Que esses mundos, eles não se fundem, né? Então, é importante ter uma consciência de que nós não vamos poder entender tudo, né? E nem ter o controle que vem como uma consequência desse querer entender, querer englobar, né? Tem um filósofo engraçado chamado Zizek, vocês devem conhecer ele, esloveno, eu acho, Zizek, que ele fala assim, o homem branco vive falando que ele não entende completamente a cultura do outro, porque tem uma parte da cultura dele que eu não consigo aprender, mas a gente nem se conhece inteiramente, então quem sou eu para querer conhecer toda? Eu sou, né, elusivo para mim mesmo, eu não consigo me capturar, como é que eu vou captar a cultura do outro? Então, é um pouco, tem essa premissa de que existe uma alteridade que ela é radical, ela está no outro, ela está dentro de mim também, vocês sabem disso mais do que eu, e eu posso circular, eu posso tentar circular, e tem muitos canais de circulação. Também é um pouco isso, né, que eu tentei trazer hoje. Então, desde a linguagem artística, eu acho que para algumas pessoas a entrada da arte, da sensibilidade artística, né, da estética, vai entrar por esses poros, assim. Para outras pessoas, é um pouco pela luta. Então, eu entrei lá pela retomada terrena, entendeu? Eu nem sabia de arte indígena, não sabia de nada. Eu queria era ver lá o conflito pela terra, porque esse encontro também está nessa guerra, né? Ele também é materializado, ele também vem aí um pouco regido por Xangô, né? Assim, nesse lugar. Uhum. Tem pessoas que entram mais pela academia, né? Que vão ser exímios antropólogos e antropólogas. Tem quem vá pela ayahuasca, né? Então, sentindo o próprio corpo ali junto, numa comunhão de sentidos. Então, eu acho que são realmente muitos os caminhos, assim, e é importante sempre ter uma reflexividade sobre como nós estamos fazendo esse caminho, porque a nossa tendência também é um pouco, como dizer, fetichizar tudo, né? Isso é nosso também.
Dentro da nossa também. Então, assim, a espiritualidade, ela vira uma imagem, ela vira um fetiche, ela vira uma E rúbrica. não uma experiência, né? E não uma experiência histórica, né? Uma Claro, experiência que tem uma trajetória, que tem uma claro. profundidade, que tem um lastro, que se transforma, assim como nós, né? A etnicidade também está em transformação. Então, eu acho que com essa reflexividade, assim, que a gente vai perguntando e com muito silêncio também, que eu acho que é uma coisa que a Célia trouxe Como hoje. o poema, A Flecha Silenciosa, né? E eu só queria lembrar uma coisa, Eliana, Patrícia, Célia, Ana, os demais colegas, basta educar as crianças de uma geração que a consciência coletiva muda. Basta uma. Como é que está a educação das nossas crianças hoje? Como é que está o Ministério da Educação? Como é que estão as políticas educacionais? Quer dizer, nós estamos preocupadíssimos, mas eu não sei, eu tenho um neto, o meu neto ele compreende essas questões. As crianças são capazes de compreender essas questões, né? Então, para mim, uma esperança é através da educação das novas gerações. Essa é uma. A outra é que virá um desastre e daí a humanidade vai ter que mudar, porque ou ela muda ou o desastre é incomensurável. Gambini, você me fez lembrar... nisso, Gambini. Também acredito nisso, né? Que seja pelas crianças e por essa possibilidade de educação. Porém, a gente precisa defender que elas consigam ter um espaço de educação dentro daquilo que elas são, né? Exatamente. Agora, esse mês, por exemplo, uma professora que até esteve no evento que a Beth ajudou a organizar, até pela SBPA, que foi a Márcia Mura, né? Ela foi proibida de entrar em sala de aula. Ela é professora concursada, né? Por defender a causa indígena e apresentar um modo de educação a partir, né, da cultura e do olhar indígena. Ela foi proibida de entrar em sala de aula. É inacreditável. Então, assim, ou a gente defende que esses espaços possam ser ocupados, né, e que a gente consiga ter realmente um contato, e aí, que nem o que a Eliane colocou, Eliane, do meu ponto de vista, eu acho que a possibilidade que a gente tem é na relação, é se permitir relacionar-se com essas diferenças e com essas ontologias. Nós não conseguiremos nos apropriar dessas ontologias, não será possível, mas se a gente permitir, né, uma abertura para estar em relação com elas, a gente consegue, sim, construir coisas diferentes nesse modo. Eu acho que o livro da Queda do Céu, do Davi Kopenawa, né, e do Albert, eu acho que foi um exemplo dessa possibilidade. Foi uma relação de quase 30 anos, né, Gambini, para conseguir construir essa relação é possível, né? Ela não é impossível, ela é possível. Exatamente. Exatamente. Aquele italiano que trabalhou com a Cláudia Anduja, tem também um italiano que fez uma alquimia maravilhosa com ela, um religioso católico. Sim, Célia. Eu ia falar que você falou em neto, eu não estou me aguentando, eu preciso contar uma historinha. Eu, estudando história com meu neto recentemente, e ele contando que os índios se relacionavam com os portugueses e os portugueses queriam pau-brasil. E que é o pau-brasil e tal. E aí que os índios não tinham ferramentas, não tinham. Então, que os portugueses trocavam o pau-brasil pelas ferramentas, né? E eu comecei a conversar com ele até que ponto tinha enganado os índios. E ele dizia, não, vovó, não é isso. Quer dizer, a forma como a história estava sendo contada para ele era de que os portugueses traziam desenvolvimento e alguma coisa que faltava, né? Não, eles não enganaram os índios. E eu, naquele momento, eu senti uma impotência grande, porque havia uma versão da história que ele estava recebendo, né? E que eu não podia bater de frente com isso. Eu chegar na prova e dizer os portugueses enganaram os índios e ia ser um tumulto. Então, eu acho que essa educação, que é a educação que está nas escolas, etc.,
hoje tem que ser alvo de um grande investimento, né? Porque mesmo que você faça uma pequena conscientização em casa, mesmo que você, seu neto ou seu filho tenha o privilégio de poder dialogar, que na sua casa vocês leiam juntos e tal, é a questão mais global que nós temos que interferir. Claro. Né? E eu acho que a participação, Carolina, efetiva mesmo, né, dessa juventude herdeira, né, esses índios que estão se formando, né, esses precisam transmitir ou estar na coordenação da educação, porque se não for isso, vai ficar muito difícil, os interesses são muito diversos, né? E eu acho que tem uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta difícil de responder, mas eu queria fazer uma pergunta para a Carolina, porque nós já estamos chegando aí já no nosso tempo, mais ou menos, que é assim, o que você aprendeu convivendo e pesquisando com a comunidade indígena? Como você se transformou? O que eles te trouxeram? Ai, Célia, que difícil, é muito difícil. Porque justamente para dizer que nós aprendemos uns com os outros. Uma mínima coisa, alguma coisa que você teve um insight, uma luz, alguma coisa que aconteceu em algum momento em que você estava, nesses momentos que você ficou reclusa na comunidade, que você participou, que eu sei, das reuniões, e inclusive a questão de que as mulheres dormiam numa casa, que você chegou a contar para mim lá no Esterena. Foi uma... Eu acho que tem duas aprendizagens que eu tenho carregado muito comigo, assim, são muitas coisas, né? Muitas. Eu não acho que eu não tenho ainda a maturidade, assim, de elaboração para conseguir condensá-las. Mas tem uma coisa que foi, acho que a primeira que eu aprendi quando eu comecei a ir para as aldeias terena, que é sobre a importância do anfitriar, de ser anfitrião como uma forma de expansão de mundo, né? Então, uma capacidade assim que os terena tinham e que era assim que eles expandiam e cresciam o mundo deles, né? Na dádiva, assim, em receber, em dar para o outro, em trazer para perto. Então, eu lembro, Célia, que eu acho que eu mencionei isso para você, quando eu comecei para lá, que todo mundo achava que eu era a mulher do Eloy, porque eu entrei junto com a família do Luiz Eloy na aldeia como pesquisadora, mas ali dentro eu já era eles estavam me encaixando e me recebendo dentro de uma família, né? Eu já estava... E, assim, é uma capacidade de expansão de mundo mesmo, assim, de trazer para perto, de conciliar, de agregar, de criar parentela, né? Então, acho que essa capacidade de criar parentela sem ser num âmbito de reprodução da família nuclear, que é o nosso, é uma aprendizagem que eu levei muito para a vida, assim, e para onde eu vou, eu levo esse insight, que não é meu, porque eu venho de uma família muito assim, de classe média, profissionais liberais, bastante individualista, cresci nos Estados Unidos. Então, isso para mim foi um alargamento assim do meu entendimento do que é construir mundo, né? Que eu aprendi muito com os terena. Aí eu acho que uma segunda coisa que eu aprendi foi quando eu escutava algumas mulheres contando sobre a experiência dos pajés passeando pelas terras indígenas, que eles não conheciam ainda, né? Mas que eles iam andando pelas terras, pelos rios, se comunicando com os encantados, né? E escutando os encantados, e que um pajé falou assim, é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu já conheço muito em sonho esse território, né? Esse território já me é familiar. E que quando eu escutava essas histórias, assim, dessa capacidade de comunicação, de apreensão, de unidade, assim,
eu ficava pensando que, eu acho que eu até te falei, Sara, eu falei, "Nossa, se eu fosse indígena, eu acho que eu não seria neurótica, né? Acho que eu seria algum tipo de espiritual, porque no nosso mundo a gente não tem essas ferramentas, não tem um mundo estruturado para receber esse tipo de sensibilidade e de contato, de estranhamento, da multiplicidade de si mesmo e do nosso contexto, sem patologizar, né? Eu lembro que eu ficava escutando ela contando e pensava, nossa, eu acho que eu seria uma pajezinha, assim, porque... Só que para nós isso é um problema, né? Porque isso é estranho, porque isso é Claro. mágico, e o mágico causa muito estranhamento, não tem um lugar social de receber, né, esse tipo de A tal experiência. da hegemonia da racionalidade. Enfim. Exato. Oi, Bia. A Bia falou. Olha que resposta linda. Linda. Né? Anfitrionar o outro, receber o outro dentro da gente, e, ao mesmo tempo, se abrir para o diverso, e, ao mesmo tempo, mergulhar em outros contextos simbólicos, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem. Né? A gente, numa visão positivista, coloca em segundo plano todas as outras formas de conhecimento, que não essa, que é a racional, e eu acho que esse mergulho, conhecer através do mergulho é um privilégio de quem pôde fazer isso em algum momento. Na análise, nós fazemos um pouco isso, mas ainda dentro de uma certa segurança, proteção, nós fazemos um pouco isso, né? Que é mergulhar um pouco na alma do outro e ter certeza de que isso é um crescimento mútuo, porque senão não vai haver transformação do cliente, né, de ninguém. E assim, eu estou tão feliz, eu não sei se alguém mais vai querer falar alguma coisa, mas para mim, essa fala da Carolina de anfitrionar o outro, para mim, muito fecha. bonito. Muito bonito. Célia, eu gostaria de fazer um pequeno comentário ainda, espero não estragar a finalização da Ana, mas só para uma troca. Eu li no meu trabalho para poder concluir, eu li uma tese de doutorado do Rogério Sábio. Ele fez história e depois o doutorado em antropologia, e ele escreveu sobre o povo Apurinã, que vive no Juruá, né? Na fronteira do Acre com Rondônia. E estou trazendo porque ele traz uma informação que eu achei muito interessante para esse momento que a gente vive, né, de como eles se organizam politicamente, né, como que é a organização política deles, né. E tem um determinado momento que ele explica, né, que os lugares são bem definidos, então, assim, quem vai ser o pajé, né, tem lá toda uma história, uma tradição de quem vai ocupar esse lugar, né. E aí a história do cacique, né, quem que vai ser o cacique da tribo, né. E para os apurinãs, né, o cacique ele não pode ser, né, da mesma família, né, por exemplo, que tem o pajé, né? Então eles têm toda uma observação para que não tenha um lugar de poder central, né? E o que eu achei interessante que eu queria trazer é que assim, quando essa pessoa de que a maior habilidade para eles do cacique é o de mediação, é aquele que é capaz de fazer a mediação dentro da comunidade. Essa é a maior qualidade para ser pajé do povo apurinã. E aí eles falam assim, quando uma pessoa começa a querer exercer poder sobre qualquer um outro da comunidade, essa pessoa é abandonada. A tribo toda vai embora e essa pessoa fica para trás. E eu achei isso tão interessante no momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, ninguém mais reconhece ele como autoridade quando essa pessoa pretende, né, ou se coloca em impor sobre os outros. Então, eu queria só trazer, porque é um contexto político, até, né, no que a gente pode aprender com os povos e com a comunidade, né, indígena dentro desse processo. Então, no fim, ele coloca assim, eles se tornam caciques deles mesmos, né? Não precisa ter um cacique para comandar. Maravilha, maravilha. Cacique de si. De si mesmo. Bia, quer falar? Tá com Não, só estou aqui lembrando que quando o Gambini sumiu, alguns de nós ficou querendo saber qual é aquele livro que você mostrou e ninguém entendeu.
Ah, sim. A serpente cósmica, o DNA e a origem do saber. Eu estou pondo diante da... Dá para ver? Aqui. Serpente cósmica. Jeremy. É um antropólogo muito corajoso. Ele fez uma hipótese muito corajosa, foi estudar neurociência, biologia molecular e começou a fazer uma comparação de mitos xamânicos com as descobertas da neurociência e da biologia molecular. É uma coisa fantástica a coragem dele de fazer essa hipótese. E eu acho que para nós, junguianos, é um tipo de leitura importantíssima, porque está falando de o conhecimento através da intuição, né? E da crítica da racionalidade. Eu realmente recomendo a leitura. Queria saber sobre Rondon, a contribuição. O que vocês acham? Rondon é uma figura muito central, muito enigmática aí na construção do indigenismo brasileiro, né? No final do século XIX, no começo do século XX. Eu acho que eu guardo uma imagem muito ambígua assim do Rondon, né? Porque por um lado, Rondon foi a grande cabeça por trás da ideia de que era necessário ter alguma fraternidade, né, com os indígenas no Brasil e não simplesmente massacrá-los como foi feito em outros lugares. Então, o Rondon era um indígena, inclusive de ascendência terena, né? E ele foi terena, ele era terena com alguma etnia do Mato Grosso, agora eu não lembro qual, mas ele era um indígena e ele cumpria, para o positivismo da época, essa função. Ele exemplificava e revelava e comprovava que era possível civilizar o indígena, né? Porque ele era o indígena civilizado. Ele encarnava essa filosofia da história, por assim dizer. E foi dentro desse papel e desse lugar que ele insistiu, né, muito pela criação das reservas indígenas. Porque ele trabalhava nas frentes de ocupação, na comissão de linhas de telégrafos, né? Ele foi fundamental aí nessa jornada de ocupação do Centro-Oeste. Ele foi testemunha das atrocidades que aconteciam com os indígenas, e ele fez uma incidência ali para que o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, fosse criado em 1910, e reservasse as terras, né, para a harmônica integração dos indígenas no Brasil. Na época, esse era o repertório, né, que existia no governo, era de tutela. Então, ele foi o pai da tutela indígena. E teve essa ambiguidade porque isso é um pensamento tutelar, positivista, civilizatório, assimilacionista, mas que, por outro lado, gerou as condições de possibilidade da existência étnica, né? É contraditório, mas foram nessas reservas que muitas etnias puderam continuar aí construindo a sua história, né? Então, eu acho que Rondon é uma figura muito, muito, muito ambígua, muito contraditória, muito importante para a gente se entender também, entender esses múltiplos... Mas não era, ele foi até onde ele era capaz, dadas as limitações dele e do começo do século XX. Agora, o Rondon estava lá. Agora, pega o ex-ministro do Meio Ambiente. Olha, socorro! Mas tinha uma visão... Só um detalhe, ele tinha, pelo que você falou, Ana, tinha uma hierarquia ali, né? Ele punha o branco acima do indígena, essa é a ambiguidade. Ele era um positivista raiz, assim, raiz, quer dizer, do tribal ao civilizado, é esse o curso da história, e o papel do Estado é, com fraternidade, proteger os indígenas e ajudá-los a se integrarem à civilização. Então, esse é o repertório filosófico positivista da época, né? Raiz, positivismo militar. Não foi ele que falou matar nunca, morrer se for necessário? Exato. Isso é uma frase de compaixão,
de função sentimento, né? O que a gente precisava era ter a continuação do Rondon. O Rondon de 1960, o Rondon de 1990, e quem é o Rondon hoje, né? Você vê, ele tinha esses limites, mas ele marcou uma posição, né? Ele queria o bem dos indígenas, embora dessa maneira, como você muito bem explicou, né? Mas a questão, para mim, é a degenerescência desse posicionamento. Quer dizer, houve uma regressão humanitária que é o que nos apavora, né? Uhum. Sim, e ao mesmo tempo, do lado dos povos indígenas, né, uma crítica muito mais radical, né? Então, o que a gente tem hoje disponível, porque isso, o Rondon trabalhava ali com o que eram os repertórios possíveis dele, né, epistemológicos. Era isso, era entre aniquilamento e civilização. E ele era militar, né? A hierarquia é fundamental para a instituição militar, né? Sim. Mas eu te interrompi. Não, é que hoje a gente tem um repertório muito mais amplo, né? Então, o que pessoas como Davi Yanomami, Jaider Isbel, né, Krenak, a gente tem aí uma intelectualidade indígena E Darcy Ribeiro e muitos grandes antropólogos, né? Lévi-Strauss e antropólogos estrangeiros. Quer dizer, houve um acervo, né, Ana, de conhecimento, claro. Mas em termos de política pública, de avanço jurídico... não é linear, né? Não é uma história linear. Sem dúvida, os positivistas pecavam muito, né, nessa sua visão de história com uma linearidade. A gente vive, na verdade, em formas muito menos previsíveis, de avanços, retrocessos. Sempre que tem um avanço, o retrocesso é tão violento quanto o avanço, né? Mas é isso, principalmente a nossa antropologia hoje, se a gente pegar pessoas como Viveiros de Castro, que estão pensando dentro de um perspectivismo, né, antropológico, dessa ideia de que os povos têm seus mundos, têm suas cosmogonias, é sobre isso, né, a relação intercultural. Então, os nossos repertórios estão alargados hoje, mas a extrema-direita também, né, também está alargado no sentido do retrocesso mesmo e do pensamento reacionário. Olha, quando eu vi a Chai Suruí falando em inglês, que o nosso presidente da República não é capaz de falar nem lendo, e ela falava um inglês com sotaque indígena delicioso, meu coração esquentou e eu voltei a ter esperança. Que lindo. Ele fez o Brasil passar vergonha na abertura dos trabalhos da ONU. Ela foi resgatar a dignidade, a beleza e a mocidade brasileira. Não sei, a gente vai ficando meio emotivo, né? Mas nós estamos precisando de... Ela, para mim, é um... E mulher, 24 anos. Último ano de Direito na Universidade Federal de Rondônia. Não é uma maravilha isso? Eu acho. Eu acho maravilhoso. Especialmente porque é uma moça que foi falar nas Nações Unidas em inglês. Isso é muito simbólico. Sim. Isso possibilita... Eu acho que a voz mais lúcida, mais corajosa no Brasil é a voz do Ailton Krenak, na minha opinião. Mas ela não fala... Mas olha o caminho que ele teve que fazer para poder conversar com a gente, né? Nós não fazemos caminho nenhum para conversar. Ele foi... Ó, tudo que ele teve que aprender, né? O Abel parece que quer falar... Só dizer que ela não fala só inglês. Ela fala muito bem francês e espanhol. Opa, que maravilha! Bom, temos esperança. E Bia, quer falar? Não, em nome dos outros, Célia, eu fiquei com a impressão que o Chu perdeu grande parte do rico debate que ele provocou com a pergunta dele. Foi, Chu? Liga aí, que ele sumiu e conseguiu voltar no final só para... Põe o som, Chu. Som, você não está... A tecnologia.
Então, você e a Bia organizem na SBPA uma mesa redonda presencial, entendeu? Com a Ana Carolina, eu vou, a Patrícia tem que apresentar o trabalho dela, a gente convida alguém de outra, uma coisa transdisciplinar, A tá? Ao Patrícia vivo. vai Não precisa apresentar ser o trabalho simpósio. dela. Não precisa ser Logo, simpósio, Patrícia. congresso, é muito complicado e é muito chato. Não precisa ser congresso. Faça uma noite, uma mesa bonita, para se discutir a questão da alma brasileira. Isso daqui. Gambini, com certeza. Olha aqui, o que está acontecendo? Nós ainda não voltamos ao presencial na sociedade, ainda está sendo estudado também. O ano que vem. Quando voltar o curso de formação presencial e quando estiverem liberadas as atividades, eu vou fazer essa sugestão, vou propor essa atividade, com certeza, para falar da alma brasileira. E eu lembrei até do Congresso de Cambridge, você lembra? Lembro, claro. Nós fomos lá e que fizemos até um workshop, tinha até gente vestida. Era um psicodrama do século XVI. Maravilhoso. Então, mas dessa vez, Célia, tem que chamar, claro, o Daniel Munduruku, ou a Ailton, ou essa menina, seria maravilhoso, sabe? Temos que colocar um representante dos povos originários e um afrodescendente. Vamos começar a pôr em prática as nossas ideias. Né? Com certeza. Houve um clínica na pandemia que falou um afrodescendente, que é estudante da Letras, da USP, e falou sobre a situação dos imigrantes que são negros e que estavam passando dificuldades e a situação que estava aqui, porque foi uma pandemia sobre imigrantes, e na pandemia. Então, claro que nós vamos fazer alguma outra coisa, porque é de uma riqueza, e o que aconteceu hoje aqui, eu estou extremamente grata. Parabéns para você. Muito feliz. Talvez assim... Eu pus até meus brincos. Eu pus até meus brincos. Caralho. Para esse evento. Mas eu sugiro que a Patrícia se apresse e apresente no semestre que vem, olha, Patrícia, entre março e abril, não mais, a apresentação da sua monografia, porque daí a gente já leva isso em conta nesse encontro que será maior e tudo. Viu, Bia? Me convida que eu vou. Maravilha. Está muito bonita. Eu vi um pouco da monografia da Patrícia, então é muito rica, tem música, tem canções, tem poesia, tem poesia autoral, né? Tem coisa muito linda lá, né? E fotos, e a coisa mais linda. Então, claro que nós não vamos deixar essa riqueza se perder. Eu queria falar, se a Carolina quer falar alguma coisa, se ela quer deixar o contato dela, para se alguém quiser conversar ou pedir para ela dar uma palestra. Posso deixar, com certeza. Eu ia escrever aqui para vocês, que também vou escrever, que tem uma psicóloga guarani que vale a pena vocês talvez conhecerem, que se chama Geni Nunes. Como? Ela é ótima. Geni Nunes. Repete o nome. Geni Nunes. Ela está formando também assim um grupo, uma rede de psicólogos e psicólogas guarani, então é um trabalho que vale acompanhar. E aí eu acho que eu queria só agradecer a conversa, o espaço para troca, muito enriquecedora, muito importante. Foi muito importante para mim também preparar me preparar para esse encontro com vocês. Foi um privilégio assim mesmo poder tentar me colocar em outra posição assim para essa conversa. Então eu agradeço muito e eu vou deixar assim meu contato aqui no chat e estou à disposição para conversar, para o que der e vier. Esse é meu e-mail. Olha lá, ana.avieira@gmail.com. Esse é meu zap. E o zap é 11 95 324 4724. Ana, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez.
e dizer que você conseguiu trazer a integração, que é tudo isso que você faz, como isso tudo faz parte da tua alma, como é verdadeiro. Você passou isso para a gente. Tá? E é incrível como você transitou entre as diferentes áreas do direito, da sociologia, da arte, né? E também da psicologia, né? E que você trouxe assim uma contribuição muito grande, eu tenho certeza, para todos que estiveram aqui. Queria agradecer, queria pedir para vocês ligarem o microfone para a gente aplaudir a Ana Carolina. A nós. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, nós fizemos 2 horas e 5 minutos de live. Muito bem aproveitados. Muito, eu agradeço a tua presença, Gambini, sempre é riquíssima, sensível, carinhosa, com muito prazer, cheia de amor, né? Foi mesmo. Agradeço a presença de todos, os meus amigos de USP e os que não são dessa geração, os jovens que aqui estiveram e que eu vejo aqui que estão presentes de diferentes áreas. Tem pessoal também da área de educação. Então, um beijo grande para todo mundo e vamos aos próximos, como falou o Gambini.